Olá, vídeo de hoje da área do assinantes, a gente vai fazer aqui um comparativo entre o setor de shopping, né, entre os ativos do setor que correspondem aí aos shopping center. Então, eu preparei uma apresentação e eu vou falar dos principais ativos, né, as principais características, né, de cada ativo e iniciando aqui falando um pouco do setor de shoppings, né? Então, o que é o setor de shoppings? É um importante setor da indústria edifício, a indústria tem alguns setores bastante importantes, né? Como logística, como os papéis na CRI, lajes corporativas, shopping center, varejo de rua, né? Então, o shopping center é um dos setores mais importantes aqui da indústria e ele tem ativos muito resilientes. Esses ativos dos shoppings, tem shoppings que têm dezenas de anos aí, que estão bem localizados em cidades e funcionando e gerando lucro para os proprietários. Então, o que caracteriza o shopping center, né? Aqui no Brasil eles são bem localizados, né, diferentemente dos Estados Unidos, que eles ficam afastados. No Brasil eles ficam no centro de grandes cidades, em terrenos que se valorizam muito porque são dentro de grandes centros. São locais que você pode fazer compra com segurança. Você encontra ali alimentação, diversão, além dessa questão de compras, né? Então é um centro de diversão, né? Estão se transformando cada vez mais nisso, né? Cinema. É um local climatizado, então a gente está num país tropical, que é calor, e você tem uma climatização dentro do shopping que é agradável para as pessoas frequentarem. E o brasileiro adora, né, o shopping center. Por quê? Tem diversos locais que não tem praia. Aqui em Brasília, por exemplo, não tem praia. Ou a gente dá uma passeada, né, na orla do lago ali, ou a gente vai na caminhada no parque, ou a gente vai para o shopping, né? Então, se o dia estiver muito quente, a única alternativa, na verdade, é ir para o shopping center. Então, em diversas cidades, né, o shopping ele funciona como se fosse a praia, né, no final de semana ali do brasileiro. Você não tem praia no local, você acaba indo, né, para dentro de um shopping. E quando você vai para dentro do shopping, lógico que você compra alguma coisa, tá? Então a gente tem o dono, né, de um shopping center, ele tem a participação no aluguel. Então tem um aluguel fixo das lojas, né? Tem um aluguel também variável, né, que é baseado no lucro de cada lojista e tem também participação no estacionamento. Então o estacionamento do shopping é algo que dá uma renda recorrente, é uma das principais fontes de renda e ele aumenta, né, bastante ali ao longo dos anos. Então se você for fazer comparação entre ano passado, ano retrasado, quanto que custava o estacionamento hoje em dia, você vai ver, né, que os estacionamentos eles são sempre mais caros. Então você tem essa diferente fontes de renda dentro do shopping center. Então aluguel com renda fixa, né, que é o valor fixo que você contrata ali na venda da loja, um aluguel que é variável, que é a participação do lucro dos lojistas, né, percentual dos lucros. Tem também pequenas lojinhas que você aluga, né, em corredor, né, aqueles standzinhos pequenos, né, que é aquele aluguel por metro quadrado, é o aluguel mais caro do shopping. Então tem várias formas de ganhar dinheiro com o shopping, né? Inclusive colocando propagandas. Né? O shopping coloca propagandas, aluga a área dentro do shopping para colocar propagandas. Então tem várias fontes de renda possíveis dentro do shopping. Eu vou tirar minha imagem aqui para explicar melhor as figuras para vocês. Então, eu fiz um ranking aqui, alguns rankings. O principal, o primeiro deles aqui, né, é a liquidez. São qualidades muito importantes para você observar no shopping, tá? Então, eu peguei da maior no valor de liquidez para o menor. Aí a gente vê quais são os maiores shoppings, né, da indústria, quais você deveria observar primeiro, quando você fosse fazer investimento. Então, quais são os ativos mais líquidos da indústria? O primeiro é o XPML. Então, é um fundo de 6 bilhões, né, de valor de mercado, que tem 15 milhões de liquidez diária. Você consegue montar uma posição ou sair de uma posição de forma muito simples, muito fácil. Tem 15 milhões por dia negociado, né, nas cotas aqui do XPML. Visto que tem 8 milhões de liquidez diária, é um fundo de 3,66 bi, né, o HGBS 4,29 milhões de liquidez, né, um fundo de 2,88 bi. Você vê que quanto maior o fundo, normalmente maior a liquidez. Né? HSML 4 milhões aqui de liquidez diária com 2,22 bi de patrimônio. E o MOL, né, fecha aí os 5 maiores da indústria aqui com 1,55 bilhão de patrimônio líquido. Liquidez diária de 3 milhões. Né? Então, essa aqui é uma das primeiras características que a gente olha, né, em shopping centers, dentro da parte qualitativa. Né? Não estou falando do quantitativo, né, que a gente tem que observar a gestão, esse tipo de coisa. Mas na área qualitativa, liquidez é uma das coisas mais importantes que a gente tem para observar. Outra coisa aqui que a gente acabou observando é a relação preço sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial de fundo de tijolo, ele varia bastante, né, certo? A gente teve reavaliação recente aí, que mudou bastante o valor patrimonial de alguns ativos, né, mas ele é uma
é uma métrica que a gente acaba observando, né, para a gente ver o que está mais descontado frente, né, uma avaliação de um especialista, né, que avaliou o patrimônio daquele fundo. Então, o primeiro mais contado de todos aqui é o ViaPark, FVPQ11. Então, ele está com PVP de 0,38, um dividend yield, um carrego de 13,3% ao ano. Né? Não é normal para o setor de shoppings. É um fundo que está passando alguns problemas de vacância, né? Algumas lojas âncoras saíram aqui do ViaPark, né? E é um fundo que tem liquidez baixa. Né? Então, o pessoal acaba utilizando esse fundo aqui para fazer posições de ganho de capital. Né? Ele, o GSFI, o FIGS. E aí a gente vai aqui para os maiores, a partir do HSML, a partir do sexto fundo aqui, a gente vê o preço sobre valor patrimonial, é o mais descontado dos grandes, né, dos FIIs grandes, bem diversificados, né, está com 0,88 o valor patrimonial, e o dividend yield aqui de 12 meses, 9,75. O VISC, né, também está com 0,88 patrimonial, com o dividendo de 10,28. Aí tem o HPDP, o LASC, né, e depois tem os outros dois aqui, o MOL e o HGBS. Né, o MOL com PVP de 0,93 e o dividendo também 9,33 ao ano. E o HGBS 0,94 com o dividend yield atual de 10,42, né, segundo as distribuições aí do último ano. O maior PVP, né? Então, o maior PVP a gente colocou aqui para pegar é o XPML, que está com 1,01, está em cima do valor patrimonial, e o HGBS com 0,94. Né? Então, são fundos aí, o XPML está com 9,54 de dividendo anual e o HGBS 10,42. Eles completam aí a relação aí dos maiores e menores valor patrimonial dos fundos imobiliários de shopping centers. E muita coisa disso acontece por conta dos fundos, né? Alguns caem durante o ano, outros sobem muito, né, o preço. Então, as maiores altas a gente pode ver aqui. O terceiro é o XPML. Então, o XPML ele subiu 13,68% nesse ano. Então, quando o preço da cota sobe, né, o dividendo anual ele acaba caindo. Então, o PVP dele está 1,01, o dividendo 9,54, né? Então, é o fundo mais bem precificado da bolsa, o XPML, 13,68. Depois vem o HSML, 12% aí de 11,50%, né, de alta. O HGBS, né, dentre os maiores aqui, 5,71 e o MOL 4,94. Né? Então, eles estão com um dividendo aqui, todos eles acima de 9%. Dividendo acima de 9% em fundo imobiliário de tijolo, você pode colocar aqui que é um IPCA mais 9, porque eles conseguem, ao longo de muitos anos, passar essa questão da inflação para o preço dos aluguéis. Então, é como se fosse um IPCA mais 9. Então, é uma rentabilidade muito boa para um FII de shopping, para um FII de tijolo. Né? Então, a gente está numa precificação muito boa, né? Está numa época muito boa para comprar os FIIs de shopping. Quais são os maiores dividend yields? Né? Eu separei aqui essa figura aqui também. Então, o ViaPark está com 13,3, tem essa vacância grande, esse risco, é um FII de um único ativo no Rio de Janeiro, tem vários problemas, né? Mas ele está com maior dividend yield, está com maior desconto também em PVP. Como eu falei, ele é utilizado aí, o pessoal acaba utilizando ele para ganho de capital, né? Uma posição rápida de ganho de capital. Mas dentre os fundos maiores, né, os últimos 5 da lista aqui são os maiores, né? E a gente tem o HGBS com 10,42, né, nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 10,42, o VISC 10,28, SML 9,75, XPML 9,54 e o MOL 9,33. Então foram os maiores dividend yield dos fundos imobiliários grandes aí, todos eles acima de 9%, como eu acabei de falar, tá excelente, né? E aqui eu trouxe uma figura aqui com a rentabilidade dos últimos 5 anos. Então você pega aí de 2019 até 2024, os últimos 5 anos. O MOL 11 foi o que performou melhor, 55,30 no período, né? Então, valorização da cota mais distribuição de rendimentos. Seguido aqui pelo VISC, deu 49,41, valorização da cota mais distribuição de rendimentos. O XPML, HCML e HGBS. Então, esse período aqui, esses últimos 5 anos, e só dá para puxar 5 anos por conta do histórico, né? Tem alguns fundos que só tem histórico até esse tempo. A gente vê que a gente passou aqui por esse momento aqui de pandemia, né, em abril de 2020, e os shoppings ficaram muito tempo de lado. Agora, né, depois de 22 ali mais ou menos, que eles subiram um pouquinho. Mas eles passaram de 2020 até 2022 andando de lado, praticamente sem subir nada. Então foi muito bom para quem foi comprando cota de shopping aí durante esse prazo, né, que a gente tem taxa Selic altíssima, todas as incertezas ali da pandemia. Então foi um momento muito bom para a gente acumular uma quantidade maior de cotas aí dos fundos imobiliários. Né, e os fundos que estão com maior desconto, que subiram menos, né, como a gente viu, eles acabam sendo compras muito boas, né, dentro do setor de shopping center. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né, falar um pouquinho do raio-x do setor de shoppings, quais são os principais ativos, os que têm mais liquidez, relação preço-valor patrimonial, dividend yield, os maiores ativos ali da bolsa.
né, então no momento é bastante oportuno, né, para comprar, né. Esses ativos aí são ativos bastante resilientes, são ativos muito grandes, né, bem diversificados, com muita liquidez, né, são os principais ativos da bolsa quando se fala do setor de shopping center. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Esse vídeo é exclusivo para de assinantes, então se você tiver alguma dúvida com relação a esses ativos aí que a gente conversou, faz comentário no vídeo, que depois a gente acaba respondendo, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.